Seja bem-vindo ao canal Audiolivro Inteligente, um lugar onde histórias ganham vida através das palavras. Somos muito gratos pelo seu prestígio de estar aqui acompanhando o canal e ficaremos mais gratos ainda se você se inscrever ou se já é inscrito. Porque a sua inscrição no canal é uma forma que você tem de retribuir o trabalho que estamos fazendo com todo carinho para você. Se inscrevendo você ajuda o canal a crescer, e quanto mais o canal cresce, mais condições de fazer conteúdos ainda melhores para vocês. Então contamos com a sua inscrição e o like se você gostou. Hoje vamos ouvir o livro de Samuel 2, a Bíblia Sagrada. Segundo de 2 livros, aqui podemos entender os acontecimentos após a morte de Saul e durante o reinado de Davi. Davi, após saber da morte de Saul, é coroado rei de Judá e Isbosete, um dos filhos de Saul, é nomeado rei de Israel. Porém, durante uma guerra, Isbosete é morto e os israelitas pedem para que Davi também seja o rei do povo de Israel. Ao longo dos 24 capítulos conhecemos também um pouco mais da história de Davi. O rei era um homem com grande devoção e fé em Deus, que governou o povo com justiça e conquistou a lealdade de todos. Porém, com o passar do tempo, Davi peca contra Deus ao cometer adultério com Batseba e tenta de diversas formas esconder os pecados cometidos. Mas, o Senhor revela ao profeta Natã os pecados praticados por Davi e o profeta expõe os pecados através de uma parábola, anunciando que momentos de sofrimento aconteceriam na vida de Davi e sua família como consequência das atitudes tomadas. Com isso, Davi aceita corrigir suas atitudes perante Deus e se esforça para manter um bom reinado, com controle e justiça. Ao confessar seus pecados, Deus o perdoa. Portanto, neste livro podemos conhecer melhor a história de Davi, do seu reinado e seu arrependimento diante do pecado cometido e as consequências para ele e sua família após confessar a Deus os seus erros. Samuel 1. Davi recebe a notícia da derrota e da morte de Saul. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag. Sucedeu, ao 3º dia, aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça, enxergando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi, "Donde vens?" Ele respondeu, "Fugi do arraial de Israel." Disse-lhe Davi, "Como foi lá isso? Conta-mo." Ele lhe respondeu, "O povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho." Disse Davi ao moço que lhe dava as novas, "Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos?" Então, disse o moço portador das notícias, "Cheguei, por acaso, à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse, eis-me aqui. Ele me perguntou, quem és tu? Eu respondi, sou Amalequita. Então, me disse, arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Davi manda matar o Amalequita. Então, apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então, perguntou Davi ao moço portador das notícias, "Donde és tu?" Ele respondeu, "Sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita." Davi lhe disse, "Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor?" Então, chamou Davi a um dos moços e lhe disse, "Vem, lança-te sobre esse homem." Ele o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi, "O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, matei o ungido do Senhor." O lamento de Davi por Saul e Jonatas. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação.
determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes! Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja! Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes, e pereceram as armas de guerra. Samuel 2. Davi é aclamado rei de Judá. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Perguntou Davi, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então, vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então, enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes, benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos, e sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner faz Esbozete rei de Israel. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Esbozete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. E o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezeel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Esbozete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Esbozete. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Esbozete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão, pararam estes do lado de cá do açude, e aqueles, do lado de lá. Disse Abner a Joabe, levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe, levantem-se. Então, se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Esbozete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado, e caíram juntamente, donde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Abner mata Azael. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner, na sua perseguição, não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então, olhou Abner para trás e perguntou, És tu Azael? Ele respondeu,
eu mesmo. Então, lhe disse Abner, desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Asael não quis apartar-se dele. Então, Abner tornou a dizer-lhe, desvia-te de detrás de mim, porque hei de oferir-te dar contigo em terra. E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Asael caiu e morreu no mesmo lugar, todos quantos chegavam no lugar em que Asael caíra e morrera paravam. Joabe persegue os homens de Abner. Porém Joabe e Abisai perseguiram Abner, e pôs-se o sol, quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então, Abner gritou a Joabe e disse, consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe, tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então, Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Manaim. Joabe deixou de perseguir a Abner, e, tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Asael. Porém os servos de Davi tinham ferido, dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner, a 360 homens, que ali ficaram mortos. Levaram Asael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estava em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Samuel 3. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. A família de Davi em Hebrom. Em Hebrom, nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Abner faz aliança com Davi. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner, por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então, cirou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse, sou eu cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos e te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo, me queres, hoje, culpar por causa desta mulher. Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se, como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu. Transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então, de sua parte ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo, de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi, bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo, quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo, dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então, Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Baurim. Disse Abner, vai-te, volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo, outrora, procuráveis que Davi reinasse sobre vós.
Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo, por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Da mesma sorte falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi, em Hebrom, tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Veio Abner ter com Davi, em Hebrom, e 20 homens, com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então, disse Abner a Davi, levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança contigo, tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim, despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Joabe mata Abner à traição. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi, em Hebrom, porque este o havia despedido, e ele se fora em paz. Chegando, pois, Joabe e toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe, Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi em paz. Então, Joabe foi ao rei e disse, que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, como, pois, o despediste, indo-se ele livremente. Bem conheces Abner, filho de Ner. Veio para enganar-te, tomar conhecimento de tuas empresas e sondar todos os teus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, no interior da porta, para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Asael. Sabendo depois Davi, disse, inocente somos eu e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abisai mataram Abner, por ter morto seu irmão Asael na peleja, em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava, rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner, chorou também todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse, teria de morrer Abner como se for um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés, carregados de grilhões, caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então, veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo, assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Todo o povo notou isso e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem em tudo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel, naquele mesmo dia, ficaram sabendo que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então, disse o rei aos seus homens, não sabeis que, hoje, caiu em Israel um príncipe e um grande homem? No presente, sou fraco, embora ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade. Samuel 4. A morte de Isbosete. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas, um se chamava Baná, o outro, Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, 2 filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os Beerotitas para Gitaim e ali têm morado até ao dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezeel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir,
ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Indo Recabe e Baná, filhos de Rimom, Beerotita, chegaram à casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando este a dormir, ao meio-dia. Ali, entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, a Hebrom, e lhe disseram: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim, o Senhor vingou, hoje, ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: Eis que Saul é morto, parecendo-lhe porém aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, e como recompensa matei em Ziclag. Muito mais a perversos, que mataram a um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordem aos seus moços, eles, pois, os mataram e, tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete, e a enterraram na sepultura de Abner, em Hebrom. Samuel 5. Davi é ungido rei de todo Israel. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei, em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Davi conquista Sião. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: Todo que está disposto a ferir os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso, se diz: Nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi, foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. O reinado de Davi reconhecido por Hirão. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refães. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque, certamente, entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então,
Veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refães. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então, te apressarás, é o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Samuel 6. Davi traz para Jerusalém a arca. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levarão-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aió ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Peres-Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor, naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. A arca é levada para Jerusalém. Então, avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com um júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então, se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Mical repreendida por Davi. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se, hoje, aos olhos das servas de seus servos, como, sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas, de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até ao dia da sua morte. Samuel 7. A aliança do Senhor com Davi.
Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso, alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Ações de graças de Davi. Então, entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo? E para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Pois, agora, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e, com a tua bênção, será, para sempre, bendita a casa do teu servo. Samuel 8.
Diversas vitórias de Davi. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu, 2 vezes um cordel, para os matar, 1 vez um cordel, para os deixar com vida. Assim, ficaram os moabitas por